Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vamos lá, então, para mais uma aula. Hoje a gente vai estar aprendendo aí sobre a anatomia da ganja, né? Depois de ter estudado toda a história, a origem dela. Hoje a gente vai falar exatamente da sua estrutura, seus compostos. Então, vamos lá. O que vamos aprender nessa aula, né? Então, vai ser as principais estruturas da planta em si, o sexo das plantas, os seus compostos e as suas espécies. Então, a gente vai começar aqui dando uma geralzona, né? O interessante sim, dá para usar toda a cannabis, é incrível, é real. A partir das raízes, desde as sementes, todas as folhas vão ter suas funções, vão ter seus benefícios, né? Então, a gente vai começar falando das raízes, que é bem o comecinho da planta, mas a gente usa, né, costuma usar depois ali de todo o processo, depois que colher todos os buds, aí a gente pode estar usando as raízes. Aqui eu coloquei, né, quais são os benefícios? Reduz inflamações, melhora a saúde das células do nosso corpo, então é bom para a pele, é bom para os ossos, né? E acalma a pele queimada, inflamada e machucada. Então, da mesma forma como os buds, os próprios buds, as folhas, as raízes também servem para a inflamação. É muito massa isso. Aqui eu separei formas, né, da gente utilizar essas raízes, né? Como eu disse, precisa ser depois da colheita, depois de já ter feito tudo, e uma atenção que a gente tem que ter. As raízes, né, elas têm que estar frescas e limpas. Por quê? O que que acontece? Existem alguns compostos na raiz que suga coisas ruins da planta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, se o solo não for limpo, se for um solo aí que a gente não sabe muito bem a procedência, é indicado não usar as raízes, tá? Porque ela pode pegar aí as coisas ruins do solo. Então, as raízes têm que estarem frescas e limpas. Tirou a raiz, lavou ela, colocou para secar num local escuro. Ali por mais ou menos 48 horas ela já vai estar seca. O que a gente pode fazer a partir disso? Ferver ou triturar em pó. Então, a gente tem duas opções aí com as raízes, né? A gente pode pegar elas depois desse processo da secagem e já colocar numa água morna e fazer um chá. Detalhe, é muito bom para a saúde, pode ajudar bastante, só que pode ter alguma reação com medicamentos, então é importante, né, não tomar tanto, com tanta frequência, e também se quiser fazer um tratamento aí mais intenso, procurar um médico. Na parte aqui de triturar em pó, é muito legal porque aí já entra a questão dos cosméticos, por exemplo. Se quiser fazer uma pomada, um bálsamo, vai pegar essas raízes, né, sequinhas, triturar, elas vão virar um pó. A partir disso, eu posso misturar com óleo de coco, posso misturar com alguma gordura da minha preferência, né? E aí levar para o banho-maria. Deixar ali, aqui você pode adicionar cera de abelha, óleos de flores, né? O que vocês quiserem para fazer o bálsamo mesmo. Daí ela vai estar pronta para ser usada. A segunda parte, né? As sementes. As sementes, elas também, desde a antiguidade, já era usada, muito usada em rituais e também na comida. As pessoas comiam, né? Misturavam na salada. Tem relatos de queima dessas sementes em rituais, no próprio enterro. No enterro, eles queimavam essas sementes, né? Fumavam as folhas. Então, tem um alto potencial nutricional, dá uma sensação de saciedade. Isso aqui é engraçado, né? Porque enquanto a planta nos dá uma fome de louco, as sementes nos ajudam nessa sensação de saciedade. Então, para quem quer emagrecer, colocar aí na dieta é uma boa ideia. Também tem o teor de fibras elevado. Gente, a semente é uma coisa de louco, viu? Muitos nutrientes, muitas fibras, previne doenças cardíacas, rica em nutrientes, né? Como eu falei, e fonte de proteínas. Eu estava dando uma estudada e ela tem mais proteína até que a chia. Então, realmente, para quem quer colocar aí na alimentação, é uma boa, principalmente para vegetarianos e veganos. Eu quero falar um pouco mais das sementes, né, do processo, o que a gente pode estar fazendo com elas. Como eu disse, a gente pode usar na salada,
triturar elas e jogar mesmo pura na salada para fazer o óleo. Você pode estar triturando elas, deixar o mesmo processo ali da raiz, né? Deixar a semente secar, depois usar um triturador ou um moedor, e aí depois adicionar num óleo de coco, no óleo da preferência de vocês, e aí levar para o banho-maria. Já vai fazer um óleo de sementes. A semente não possui, né, THC nem CBD, porém ela é muito rica em outras coisas, então a gente não pode descartar aí todas as possibilidades. Eu estou atrás de conseguir achar, vende no Mercado Livre, vende em outros sites de produtos naturais, e eu estou procurando o melhor, porque eu quero comprar para realmente fazer esses testes aí na prática com vocês. As folhas, né? Então, passamos pelas raízes, as sementes, as folhas. Aqui a gente vai ter duas divisões. Essa aqui, primeiro, como eu coloquei aqui na foto, são as folhas largas, né? As folhas maiores. Elas são responsáveis tanto pela fotossíntese, como por todo o nutriente da planta, né? Vai vir ali através das folhas. Então, até na hora do cultivo, a gente consegue ver ali como está a saúde da nossa planta através, né, da cor, da saúde das folhas. Tem um menor grau de THC, então não é muito indicado para fazer os óleos, as manteigas, porém tem, tá, gente? Vai ser menos, vai ter os outras, aqui como eu coloquei, sensação de relaxamento, ela também é anti-inflamatória, porém, né, não vai dar o mesmo efeito dos buds, certo? Aí coloquei aqui as utilidades. Muito boa para fazer cremes dermatológicos no geral, tá? Porque ela é boa tanto para pele como para queimaduras, inflamações, como a gente viu. Então, ali você fazer um creme com as folhas e depois adicionar um óleo canábico, né, para potencializar, fica show demais. Também é muito bom para os cabelos, cutículas e lábios. E aqui, né, reforçando pomadas anti-inflamatórias. É um poder, assim, sensacional. Eu já vi fotos de queimaduras que o pessoal só colocou uma folha em cima da própria queimadura e foi passando os dias, aquele ali já conseguiu ajudar muito no processo, né, de regeneração da pele. Então, é muito interessante. O que a gente dá para fazer com as folhas também? Chás, na gastronomia, vou dar só uma pincelada aqui hoje, mas são infinitas as possibilidades. A gente pode fazer pesto com as folhas, sucos, jogar na salada, usar mesmo como se ela fosse a própria salsinha, né? Aqui, como eu falei, né, são duas divisões. A gente tem as folhas fan leaves, mais conhecidas como fan leaves. Leaves é folhas em inglês. E aí a gente tem as sugar leaves. Por quê? Essas folhas aqui, elas são menores, né? Deixei essa foto bem bonitona aqui para mostrar para vocês. Como elas são menores, elas ficam mais perto ali, né, das flores, dos buds, elas também recebem muitos tricomas, e então elas são carregadas tanto de THC quanto CBD e todos os outros canabinoides. Então, essa folha, essa sim, dá para a gente usar para fazer manteigas, fazer os cookies, tudo também da mesma forma que o bud. Deu para entender aí a diferença? E aqui a estrutura, né? A gente começou falando das raízes, aqui eu queria uma foto para mostrar para quem nunca viu. Essa aqui é o nosso pezinho de maconha, né? Tem o caule aqui, as folhas largas, que são responsáveis pelos nutrientes, e aqui no topo, eu separei aqui também, vai crescer esse lindo budzão aqui, mas e aí é o mais famoso top bud, ele vai estar bem aqui na planta. Óbvio que vão ter outros, né? Só que existem técnicas também de poda, que vão estar aí tirando todas as folhas e deixando concentrar bastante aqui nesse top bud. Então, diferente de todas as outras partes da planta que a gente viu, esse aqui é o mais espetacular, né? Onde vai estar toda a potência da planta, todos os canabinoides, todos os tricomas que a gente vai ver agora, e é aqui que vai estar todo o poder terapêutico, tudo de bom, né? A gente não vai descartar as outras partes da planta, mas se querem saber, essa aqui é a principal, né? É o objetivo de todos.
Por quê, né? Vamos falar dos tricomas. Os tricomas, gente, aqui, essa foto aqui, ele tá bem ampliado, né, para vocês verem. Mas aqui nessa foto, eles que dão esse efeito de neve, né? Essa esbranquiçada na planta são todos esses tricomas, por isso que dá até aquela a falsa impressão de que tem neve, que tem isopor em cima, são eles. E para que servem, né? O que são os tricomas? Eles servem para proteger a planta de predadores, de fungos, bichinhos. Então, eles servem aí para proteger e, ao mesmo tempo, eles concentram os terpenos, que a gente vai falar, vai ter uma aula especial só sobre os canabinoides e os terpenos, porque eu quero falar bem deles. Aliás, na raiz, gente, a raiz também possui terpenos. São terpenos diferentes. Depois eu vou estar mandando para vocês lá no grupo o estudo que eu vi. Eu não quis colocar aqui agora, porque como a gente não vai falar sobre terpenos hoje, né, para não confundir vocês. Mas sim, até na raiz tem os terpenos também. E aí, voltando então aqui para os tricomas, eles concentram todos esses terpenos. O que é o terpeno? É o responsável por dar o aroma e o sabor, não só da cannabis, de várias plantas, de todas as plantas, tá? Então, um exemplo aqui rápido para vocês entenderem, a manga, ela tem um terpeno que chama miceno. O miceno dá o sabor da manga e dá o aroma da manga. Quando a gente encontra uma strain, uma espécie, né, de maconha que tenha miceno, a gente vai fumar, a gente vai digerir e vai sentir as nuances de manga. Tem até um strain, né, a famosa manga rosa. E aqui também é a base de produção do haxixe, porque o haxixe, como ele é um super concentrado, né, eles costumam usar só os top buds para fazer o haxixe. Então, tem que ter muito tricoma. Ele acaba sendo a base, toda essa base da produção. Beleza, gente? Aqui a gente vai, né, aprender sobre os sexos da planta. Sim, a maconha ela pode tanto ser macho como fêmea e ainda mais, né, vir hermafrodita. Eu separei aqui umas fotos para vocês entenderem e a gente vai também entender as diferenças de cada uma. Quando a planta é macho, ela vai produzir sementes. Então, ela tem um baixo teor ali de canabinoides, ela não é o ideal, né? Não é o que a gente procura, ela vai produzir só sementes, ela não vai produzir aquele budzão lindo lá, vai produzir, vai focar, né, só nessa parte das sementes. Então, não é muito interessante. Óbvio que, como a gente já viu, dá para pegar esse macho aí, usar as sementes e fazer várias coisas. Porém, não é o que a gente procura, né? A fêmea, aqui eu coloquei essas imagens porque as pessoas têm muita dificuldade de também identificar quando a planta começa a mostrar o sexo, né? Tem esse detalhe também, não demora um pouco para a gente descobrir, né? Precisa aparecer aqui. E aí aqui na fêmea, ela é diferente, né? Ela tem esses cabelinhos que são próprios aí, tá, das fêmeas, e também tem essas folhinhas pontiagudas. Então, dá pra gente ver aí que é diferente. O macho, ele vai criar saquinhos, literalmente, e a fêmea vai produzir os folículos da flor. O que acontece aqui nesse caso quando ela vem, né, hermafrodita? Quando a planta sofre algum estresse, por exemplo, ela precisa de uma temperatura de um ambiente certo e ela não está, ela pode, né, desenvolver e se tornar hermafrodita, ou também, se a gente deixar uma fêmea perto de machos, pode acontecer também. Então, esses dois casos, beleza? Então, aqui nesse caso, a fêmea é a que a gente quer, porque a gente vai precisar usar as flores, então não tem muito sentido e muita utilidade o macho, beleza? E aqui a gente vai falar sobre as espécies, né? A cannabis, ela é a cannabis, mas dentro disso ela tem vários tipos de espécies. Aqui são as três principais que a gente separa, né? A sativa, a índica e essa nova ruderalis. Vou explicar para vocês, para a gente. Isso aqui é muito interessante, principalmente quando a gente for fazer as infusões. Por quê?
cada um vai dar um efeito, cada um vai dar uma sensação, e aí é interessante a gente saber disso para quando a gente for produzir os comestíveis, dependendo do que a gente procura, né? A gente vai procurar também a espécie certa. Outro detalhe também é isso que complica na hora de se cozinhar ou consumir o prensado de forma geral. A gente não sabe se ele é, né, uma sativa, se é uma índica, se é ruderal, a gente não sabe. Então, esse é um dos problemas aí na hora de se trabalhar com prensado. O que que acontece aqui? A sativa, eu gosto de separar assim, gente. A sativa, ela vai dar uma onda mais energizante, ela mexe com o cérebro, é uma onda cerebral. Então, vai direto para o cérebro, a gente fica mais criativo. Eu gosto de brincar, de falar assim, você fuma uma sativa, você quer sair correndo e dominar o mundo. Então, ela é boa para tratamentos de depressão, quando a pessoa não tem ali muita vontade de viver, dorme demais, a sativa vai dar essa criatividade e essa energia. A índica, ao contrário, ela é mais sedativa, naturalmente. A maconha em si, ela é relaxante, né? Mas a índica, ela tem esse poder maior em relação à sativa, que ela realmente relaxa, gente. Então, assim, um exemplo, eu só produzo óleo medicinal com a índica, tá? Óbvio que dá para fazer com a sativa, mas a índica, ela vai trabalhar várias questões. Então, assim, um óleo feito com a índica vai conseguir tratar várias pessoas com várias questões. A sativa, eu já não acho legal, por exemplo, para uma pessoa, para um autista, que é mais violento ou mais agitado, acabar tomando um óleo de sativa não é o que a gente quer, né? A gente não quer que ele fique mais agitado do que ele já é. O intuito é relaxar a pessoa e deixar ela calma, né? Por esse motivo, eu sempre prefiro usar a índica. Mas, pessoalmente falando, em questão de fumo, sou apaixonada na sativa. Gente, por mim, só viveria de sativas, tá? Num mundo utópico aí, quem sabe, né? O ideal é a gente ter cada tipo ali para cada momento do dia, né? A Ruderalis, gente, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é uma nova espécie, é nova, assim, né? Como é que eu posso falar? É recente, né? Colocaram essa categoria aqui, porque ela é uma planta que foi desenvolvida na Rússia. Então, ela teve que, né, dar os parangolê dela para conseguir sobreviver naquele frio. E aí foi criado a Ruderalis. Outra questão também é que aqui, né, existe a sativa, a índica e também a híbrida. Como o nome já diz, híbrida é quando se tem os dois, vamos dizer assim, quando predomina mais a sativa, vai ser sativa, né? Quando predominar a índica, vai ser a índica. A híbrida vai ter ali 50% sativa, 50% índica, ou vai ter uma variação menor em comparação, por exemplo, esses dias eu provei uma índica, era 80% índica e 20% sativa, então logo, né, a predominância era a índica. Deu para entender, gente, essa questão? É bem fácil. Então, eu separo. Aqui a gente não vai ouvir falar, tá? É só por conhecimento mesmo. E aqui a gente separa sativa e índica. Uma relaxa, uma seda e a outra te anima, te deixa mais energético, né? Uma onda cerebral. Você fica animado e a outra te dá um sono que você não consegue não dormir. Ok, gente? Então, a gente viu aí as principais estruturas, né? O que dá para fazer com a raiz, quais são os seus benefícios, reduz inflamações, melhora a saúde das células, acalma a pele. A gente tem que usar sempre as raízes frescas e limpas, secagem em um local escuro, né? Quando for usar, ou fazer um chazinho, ferver ali com a água quente diretamente, ou triturar. O legal aqui do triturar é porque aí você consegue fazer várias coisas com esse pó, né? Quando é para fazer o chá, é só água mesmo, e aí você acaba perdendo todas as raízes que você usou, né? As sementes, a nossa belas sementes aí com um teor de fibras elevado, sensação de saciedade muito bom para emagrecer, alto potencial nutricional,
previne doenças cardíacas, rica em nutrientes, fonte de proteínas. Isso aqui, gente, é só um resumão, tá? Se você parar para pesquisar e para estudar, você vai ver que são infinitas aí os benefícios da semente. E é legal a gente dar uma pesquisada também para a gente começar a ver as possibilidades de trabalho com cada item, né? As nossas folhas lindas, belas, responsável aí pela fotossíntese, toda a entrega de nutrientes. Tem um menor grau de THC, mas tem, dá para relaxar, dá para ficar tranquilo. E sensação de relaxamento poderosa. Muito boa para fazer cremes dermatológicos, cabelos, cutículas e lábios e pomadas anti-inflamatórias. A Sugar Leaves, né? Eu nem traduzi aqui aquela hora, né, gente? Sugar leaves é como se fosse folhas de açúcar, exatamente por esse efeito que o tricoma dá na planta, né? Fica parecendo que jogaram açúcar em cima da flor. O nosso top budzão aqui, sonho de consumo de todos presentes aqui nessa noite e os não presentes. Gente, aqui nos buds eu não me prolonguei porque eu quero falar, né, na próxima aula sobre os canabinoides, sobre os terpenos, daí a gente já vai entrar na parte medicinal aí de todo esse poder que eu estou falando do bud. Por isso que hoje foi só uma pincelada mesmo. E os tricomas, né? Ah, uma coisa, quando perguntam assim, vou lavar o prensado e aí não vai sair os tricomas? Gente, infelizmente, muito, né? Provável que não exista quase nada de tricomas no prensado. Não porque o prensado tem uma qualidade muito inferior, mas, né, pelo todo o processo que ele leva ali até chegar nas nossas mãos, muito difícil, tá? Ter os tricomas. Então, por exemplo, aqui, a base de produção do haxixe são os tricomas, então não faz muito sentido a gente trabalhar usando o prensado, ok? Aqui o sexo, né? Então, quando a gente estiver plantando aí, estamos em busca da fêmea perfeita, mas todos têm suas funções, todos dá para a gente trabalhar aí de qualquer forma. E as espécies, depois quero saber de vocês lá na plataforma qual é a espécie que vocês mais gostam e se identificam. Hoje a gente aprendeu toda a parte da estrutura, né? O que a gente pode usar, o que a gente não pode. Vimos aí, né, que pode se usar tudo. E na próxima aula a gente vai adentrar tanto nos canabinoides quanto nos terpenos. E aí o top budzão vai ser a estrela da semana, beleza? É isso então, queridos. Até a próxima. Uma ótima semana para vocês aí, ótimo final de semana, né? E até quinta-feira que vem. Um beijo para vocês.